E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, que é aquele quadro onde vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, vocês vêm aqui nos comentários desse vídeo e fazem outra pergunta, que eu vou responder na semana que vem, e assim a gente vai se retroalimentando até o final da humanidade. Então desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Lembrando que esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Ele está de cara nova, foi reformulado e traz também uma grande novidade, né? O OneFootball agora está transmitindo as partidas do campeonato alemão, tá? Mas continua sendo aquele aplicativo que vocês conhecem, tem estatísticas, dados, transferências, vídeos e tudo mais. O OneFootball é totalmente gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição desse vídeo, beleza? Começo com a pergunta do Matheus Thiago. Quando começou o tal ódio dos clubes do eixo Rio-São Paulo com o Cruzeiro, em qual década isso piorou? Matheus, obrigado pela pergunta. Eu não acho que exista um ódio especificamente dos clubes do eixo Rio-São Paulo direcionado ao Cruzeiro. Eu acho que o que existe é o seguinte: quando aparece um time fora do eixo, né, conseguindo títulos, conseguindo ser protagonista no cenário nacional, naturalmente vai gerar uma raiva, né, uma certa irritação, um certo ódio, como você citou, e isso é uma coisa meramente esportiva, tá? Por exemplo, o Cruzeiro foi rebaixado e todo mundo tirou onda. Sim, mas você lembra lá atrás quando outros times importantes foram rebaixados? Quando o Grêmio, o Botafogo, o Palmeiras, o Inter. Então, quando esses times foram rebaixados, todo mundo tirou onda também, tá? A diferença é que agora a gente tá do outro lado, a gente tá tomando porrada e o pior de tudo, né? A gente foi derrubado de uma forma totalmente diferente dos demais, porque a gente de fato foi derrubado pela própria diretoria. Então eu realmente não acho que exista um ódio especificamente direcionado ao Cruzeiro, tá? É uma questão de momento e como o Cruzeiro é o único time fora do eixo Rio-São Paulo que ganhou, por exemplo, o Brasileirão de pontos corridos e ganhou 3 vezes, né? Nem Grêmio, nem Inter, nem Atlético para ficar nos 3 maiores e nas 3 maiores torcidas, né? Tirando o Cruzeiro. Nenhum desses times conseguiu ganhar, só o Cruzeiro. Então naturalmente já alimenta aí uma certa rivalidade. O Cruzeiro teve uma postura bem arrogante nos últimos anos, especialmente durante a gestão do Itamar Machado, ficava dando entrevista provocando os outros, falando um monte de merda. Isso naturalmente traz um pouco mais de irritação dos rivais também. E eu acredito que essa coisa se acirrou de fato a partir da década passada, quando o Cruzeiro ganhou a Tríplice Coroa, tá? Então eu acho que com a conquista em 2013 e com o bicampeonato em 2013 e 2014, isso sim que deu uma aumentada nessa questão, e tem o fato do surgimento de rede social que aproximou muito, né? Então antigamente a gente em Minas Gerais não ficava sabendo muito do que pensavam torcedores do Flamengo, do Vasco, do Corinthians e de outros locais do Brasil. E hoje, como tá todo mundo mais próximo, meio condensado em alguns locais, como o Twitter, por exemplo, então é muito mais fácil a gente em Minas ter acesso ao que pensam outras torcidas, e a mesma coisa acontecendo no caminho oposto, tá? Então eu acho que se houve de fato um acirramento disso, foi a partir da década passada e a partir do sucesso do Cruzeiro dentro de campo. E esse momento agora que a gente está por baixo é uma coisa natural que outros clubes também experimentaram. Só que na época não tinha essa questão de rede social para amplificar tanto. O Luan Christian pergunta: você ainda acha que o Romero vem por empréstimo para o Cruzeiro no final da janela se não houver propostas? Ou o Cruzeiro já abriu mão do jogador? Luan, obrigado pela pergunta. Por mais que eu goste muito do Lucas Romero, cara, eu acho que tá na hora da torcida do Cruzeiro esquecer do Romero, tá? Ou melhor, esquecer a possibilidade do Lucas Romero voltar pro Cruzeiro nessa temporada ou talvez até na próxima. Eu acho que ele vai voltar pro Cruzeiro um dia sim, mas isso vai demandar alguns anos. Isso não vai acontecer por agora, até porque é um jogador que, se de fato deixar o Independiente, é muito mais fácil ele jogar, por exemplo, no futebol mexicano, que é um mercado que já tentou a contratação dele em outros momentos, e lá a galera tem dinheiro para contratá-lo, tá? Então até esse momento a situação do Lucas Romero não teve nenhuma mudança, ele segue sendo jogador do Independiente, né? E o Cruzeiro segue monitorando a situação. Mas eu realmente não vejo nenhuma chance dele vir jogar aqui, porque além da questão financeira, né, é um jogador que tem um salário bem acima do nosso teto e precisaria pagar alguma coisa para liberá-lo, né, junto ao clube argentino. Eu acho que a gente tem que tentar focar em resolver os nossos problemas com os atletas que a gente tem e parar de achar que contratação vai resolver, porque o Cruzeiro já contratou mais de 20 jogadores na temporada e pouquíssimos fizeram alguma coisa. Eu adoro o Lucas Romero, gostaria muito que ele voltasse pro Cruzeiro, mas eu acho que a gente tem que esquecer essa possibilidade no momento, justamente porque não é uma possibilidade realista.
lista, tá? Vamos focar em resolver nossos problemas, tentar subir para a Série A e aí a gente volta a falar no Lucas Romero quando a gente tiver um cenário um pouco mais propício a trazer grandes jogadores. Carlos Henrique Ribeiro pergunta: qual sua opinião sobre o Maurício, de um dos possíveis destaques do time na temporada a um dos piores do time? Carlos, obrigado pela pergunta. A oscilação de desempenho de qualquer jogador jovem é uma coisa muito natural, tá? A gente viu isso acontecer com o Maurício, a gente viu acontecer com o Jadson, com o Kaká, e com todo jogador jovem vai ser assim, tá? E aí a gente tem que lembrar de um detalhe, né? Se os jogadores jovens do Cruzeiro estão oscilando, o que a gente esperava dos experientes? Que eles segurassem a bronca, que eles passassem tranquilidade, e o que a gente tem visto é exatamente o oposto, né? Os jogadores experientes do Cruzeiro muitas vezes oscilam tanto quanto os jovens ou oscilam até mais. Para não falar em exemplo de quem não oscila, né? Quem joga mal há algum tempo aí, tem jogadores experientes muito bem remunerados que estão nessa situação pelo menos desde 2019. Mas focando no exemplo do Maurício, eu acredito que ele deu uma deslumbrada com a questão de virar o principal jogador do Cruzeiro, porque no início da temporada ele era o único cara que fazia gol, ele era o único cara que dava assistência, naquele momento ali do Adilson Batista, e desde que voltou a pandemia, o Maurício mostrou de fato que caiu bastante de desempenho. No início a gente associou muito a uma mudança de posição, né, porque o Enderson estava usando ele aberto pelo lado esquerdo, onde ele não estava jogando bem. Com o próprio Enderson, o Maurício vira reserva, foi até naquele jogo contra o América, né? E aí o Regis, que foi o titular, fez uma partida tão ruim no primeiro tempo, a gente perdendo de 2-0, que o Maurício entrou no intervalo. Então, assim, a partir daquele momento o Maurício começou a ser titular, a jogar várias partidas seguidas sem merecer. E eu até falei sobre isso em um vídeo, né? Que o principal cabo eleitoral do Maurício era o Regis e o principal cabo eleitoral do Regis era o Maurício, porque quando um entrava a gente queria o outro, mas os dois estavam jogando muito mal. E aí faltou a comissão técnica a capacidade de botar, por exemplo, o Marco Antônio, né? Que estava à disposição. Aí depois ele teve problema de lesão, mas o Marco Antônio ficou um bom tempo em condições físicas legais para jogar e simplesmente não era nem relacionado por opção da comissão técnica. E tinha a opção do Claudinho também, que foi meio escanteado aí já durante a gestão do Enderson. E ninguém aqui vai negar os fatos, o Maurício teve uma queda de desempenho muito forte, mas eu não achava ele o melhor jogador do mundo quando ele estava fazendo gol, e eu não acho que ele seja o pior jogador do mundo nesse momento que ele tá mal, tá? Eu acho que é uma questão muito simples, você tem que saber botar o cara no time e saber tirar o cara no momento necessário, deixa no banco, conversa com o cara, pede um pouco mais de empenho, tenta fazer algum método de treinamento diferente para que ele possa desenvolver alguma questão a mais no seu jogo, talvez intensificar uma preparação física, porque o Maurício não deixou de ter talento por estar fazendo jogos ruins. E é por isso que eu acho que o jogador não pode ser descartado, nem perseguido e massacrado como muita gente defende que aconteça, até porque eu acho que a cobrança tem que ser diferente para jogadores jovens e para jogadores experientes, mas é aquele negócio, o Maurício está merecendo ser titular? Não. Então fica no banco, dá oportunidade para outro e que o técnico saiba observar indícios nos treinamentos de quando o cara está em condição de ajudar ou não. O que não pode é ninguém jogar por carteirada, nem jogador novo, nem jogador velho. O Bruno Thiago pergunta: alguém consegue explicar por que o Stênio e o Riquelmo, que tiveram bem menos destaque na base, tiveram oportunidades e o Marco Antônio e o Caio Rosa não? Bruno, obrigado pela pergunta. Não existe muita explicação ou muita certeza sobre isso, tá? Fato é que Riquelmo e Stênio, eles eram reservas no nosso time sub-20 no início do ano, até porque eles eram sub-17 até na temporada passada, né? Eles não eram jogadores do Júnior, eles estavam no juvenil. Então nesse ano eles jogaram a copinha como reservas. Marco Antônio e Caio Rosa, que você citou, eram titulares. O que eu acredito que tenha pesado, provavelmente, foi o desempenho nos treinamentos, né? Talvez o Enderson Moreira, que foi quem deu oportunidade para Stênio e para Riquelmo, enxergou nesses jogadores, por exemplo, uma capacidade de fazer um papel tático mais interessante, de serem caras que voltam mais para marcar, e o Caio Rosa tem uma característica de ser um pouco mais atacante, ele volta para fechar o lado, mas é aquela coisa, né? Não é aquele cara tão voluntarioso assim, mas é um jogador que consegue desequilibrar mais na parte ofensiva. O Marco Antônio a gente já sabe que tem uma dificuldade na parte física, ele é um jogador alto, é um jogador magro, mas é um jogador que já sofreu com diversas lesões, inclusive na base, e eu acho que por isso a galera tem um pouco de medo de lançá-lo, coisa que eu acho que não deveria acontecer, porque o Marco Antônio é muito bom, tecnicamente eu acho que ele vale a aposta, e aí você vai fazendo um trabalho específico de condicionamento. É claro que a gente sempre fica meio encucado, né, com medo de ter alguma interferência de empresário ou coisas do tipo, mas eu prefiro acreditar que foi apenas pelo desempenho nos treinamentos que a comissão técnica, que na época era do Enderson, né, preferiu dar chance para Stênio e depois para o Riquelmo, em detrimento a Caio Rosa e Marco Antônio, sendo que o Marco Antônio é até outra posição, ele não é um
meia de lado, como os outros 3 que a gente está discutindo aqui, tá? Então eu acho que tem algo a ver com isso, com um papel tático, às vezes até com uma condição física, que eu até discordo, tá? Na minha opinião, o Caio Rosa, ele tinha que ter oportunidade de sequência desde o início do ano, pelo menos o Caio, né? O Marco Antônio já é outra característica, mas com a falta de um bom meia organizador, ele também deveria ter recebido oportunidades. Vamos ver se agora aparece uma oportunidade para eles, né? O Caio já voltou a ser relacionado, já começou a aparecer no time aí, depois do bom desempenho lá no Sub-20, né? E vamos torcer para que finalmente a chance chegue e que esses jogadores consigam aproveitar. O Álvaro Alves pergunta: é verdade que o Garrincha jogou uma partida pelo Cruzeiro e o técnico era o Benessi? Álvaro, obrigado pela pergunta. Sim, é verdade, tá? Eu vou inclusive deixar o link da reportagem aqui, que foi uma matéria feita pelo pessoal do Globoesporte.com lá em 2013, que conta essa história em detalhes. Mas sim, o Garrincha fez um jogo pelo Cruzeiro no ano de 73, ele ia jogar pelo Democrata, era um amistoso, tá? Ele ia jogar pelo Democrata e o técnico do Democrata falou que não ia usar o Garrincha porque ele não tinha treinado pelo time, né? Pela Pantera. Com isso, o cara que representava o Garrincha procurou o Cruzeiro, que ia jogar esse amistoso com o Democrata, e perguntou se ele podia jogar pelo Cruzeiro. Houve a concordância, o Garrincha de fato jogou 45 minutos pelo Cruzeiro, nesse amistoso que a gente ganhou por 3-0. Inclusive eu vi numa fonte que o Garrincha deu 2 assistências para 2 gols do Evaldo nessa partida. Ele jogou só um tempo e rachou fora. Foi no ano de 73, ele já tinha inclusive se aposentado, né? E participou só de um jogo amistoso, mas tem foto aí do Garrincha com a camisa do Cruzeiro e sim, ele jogou pelo nosso clube. E sobre o Benessi Queiroz, é verdade, ele era o treinador, ele era preparador físico do time profissional e como o time principal estava envolvido em competição da Taça Minas Gerais, acabou mandando ali alguns reservas, né? E nem o treinador foi o Benessi que comandou o time nessa ocasião e o ponto esquerda foi o Joãozinho, né? Que na época era um menino ainda, era um jogador muito jovem, mas ele participou. Então o ataque do Cruzeiro a gente pode dizer que foi Garrincha, Evaldo e Joãozinho, que definitivamente é muito acima da média, seja naquela época e hoje, então seria uma coisa ainda mais absurda. O Rinaldo Vinícius pergunta: você acha que o Marinho, que está jogando muito atualmente, seria uma peça fundamental para aquele nosso 2017-2018 que todos falavam que precisava de velocidade? Rinaldo, obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que o Marinho foi um jogador muito mal aproveitado na época de Cruzeiro. Ele é um jogador que chegou ali em 2015, né? Ele foi indicação do Luxemburgo, inclusive, e ele veio logo depois daquela entrevista do Sabia Não, aquela história toda, né? Que ele vinha se destacando lá no Ceará. E o Marinho chegou, fez um gol na estreia, depois teve algumas partidas boas pelo Cruzeiro, ele era um jogador meio zicado na época, a bola não estava entrando, né? A fase do Cruzeiro foi muito complicada naquele ano. E aí, quando chegou o Mano Menezes, a gente conseguiu dar uma ajustada, mas o Marinho e o Mano Menezes não se deram bem, né? O Marinho até já falou sobre isso em entrevista, que o Mano Menezes não o respeitou, não conhecia as características dele, chegou fazendo graça por causa da entrevista lá, do Sabia Não, do que merda. E dá pra ver que o Marinho, de fato, ficou bem magoado com isso. E aí a gente tem que lembrar, o Marinho até jogou algumas partidas durante a gestão do Mano, naquele ano de 2015, mas ele, por exemplo, jogou mal alguns jogos. Eu lembro de uma partida contra o Atlético Paranaense que ele joga muito mal e é substituído, acho que no intervalo, e a gente consegue empatar depois lá na Arena da Baixada. É um jogador que ele e o Mano Menezes não se deram muito bem e até por isso não era muito realista pensar na continuidade dele para os anos seguintes. 2016 ele vai pro Vitória, né, emprestado pelo Cruzeiro, joga muita bola e depois é vendido pro futebol chinês. Inclusive o Marinho deixou uma boa grana nos cofres do Cruzeiro, pena que o Itaí, Wagner enfiaram no rabo. Mas eu acho o Marinho um bom jogador, é um cara que teve dificuldade naquela adaptação ao Cruzeiro, mas acho que se ele tivesse, por exemplo, ficado pro ano seguinte, para 2016, ele poderia ter jogado muita bola e ser um cara muito bem lembrado pela torcida do Cruzeiro hoje. Mas foi uma passagem muito curta, né, se a gente for olhar ali friamente, ele jogou 6 meses pelo Cruzeiro só, porque no ano seguinte já foi emprestado e depois vendido, e eu acho o Marinho um ótimo jogador. Pena que teve essas questões aí com treinadores, uma questão que ele também não conseguiu render imediatamente no alto nível que tá fazendo agora no Santos, né? Então eu acho que ninguém tem muita culpa e todo mundo tem um pedacinho nessa história, tá? Mas se o Marinho fosse um jogador disponível em 2017 e 2018 sem problemas com o Mano Menezes, eu acho que sem dúvida seria um cara para acrescentar muita qualidade
até pelo estilo um pouco diferente, né? Um jogador canhoto que gosta de jogar pela direita, muito rápido, que finaliza bem, então ele acrescentaria muita coisa pro Cruzeiro sim. E para fechar, o Lucas Aguiar pergunta: se o Cruzeiro acabasse, você conseguiria torcer para outro clube brasileiro? E o que iria fazer com o canal? Lucas, obrigado pela pergunta. Não, eu não torceria para outro time brasileiro, inclusive eu torceria contra todos os demais, ou nem acompanharia o futebol brasileiro, que seria o mais provável, inclusive, porque hoje o que realmente me prende no futebol brasileiro é o Cruzeiro, cara, porque o nível dos jogos é muito ruim, a organização é uma zona, não dá vontade de ver a maioria dos jogos do futebol brasileiro, né, salvo raríssimas exceções. Então, se isso acontecesse em algum momento do Cruzeiro deixar de existir, eu não torceria para nenhum outro time e acho que nem assistiria mais jogo do Brasil. Futebol lá de fora eu certamente continuaria assistindo, porque eu gosto muito de futebol e gosto muito de ver o futebol que é jogado, por exemplo, na Inglaterra e na Alemanha, que são ligas que eu realmente gosto muito de acompanhar. E só pontuar uma coisa sobre esse negócio do Cruzeiro acabar, porque semana passada no vídeo, né, normalmente eu falo que a gente vai se retroalimentando até o fim da humanidade, até o fim dos tempos, e eu falei a gente vai se retroalimentando enquanto existir Cruzeiro. E eu vi que algumas pessoas comentaram: nossa, ele já tá falando enquanto existir Cruzeiro, o clube vai acabar. Gente, vamos entender uma coisa aqui, tá? O Cruzeiro tá todo ferrado, todo mundo sabe disso. Crise financeira, dificuldade para subir de divisão, até risco de cair para Série C, que isso é uma coisa que tá passando aí pelo nosso ambiente também. Tá devendo R$1 bilhão e não sei o quê. Vocês acham sinceramente que o Cruzeiro, se começar a dever 1 bilhão e 100, ou 1 bilhão e 200, ou 1 bilhão e 300, isso vai mudar a situação do Cruzeiro? O Cruzeiro vai acabar por causa disso? Não vai, gente, tá? Ah, Emerson, mas tem aquele monte de jogador que fez readequação para pagar no ano que vem. Se o Cruzeiro não conseguir o acesso para a Série A, continuar na Série B, ou seja lá uma desgraça maior que aconteça, você sabe o que vai acontecer? Vai sentar com os jogadores e falar: ô querido, não vai ter como pagar esse ano, vamos readequar mais para frente. O jogador que não quiser aceitar uma nova readequação vai para a justiça, vai ser mais 1, mais 2, mais 5, ao tanto de processo que a gente já tem na justiça. Vocês acham que é mais 1 ou mais 2 que vão acabar com o Cruzeiro? Não vai acabar com o Cruzeiro. E vocês sabem por que o Cruzeiro não vai acabar? Porque o Cruzeiro tem torcida. Olhem o exemplo da Portuguesa, tá? Não tô falando que o Cruzeiro vai virar uma Portuguesa, pelo amor de Deus. Olhem o exemplo da Portuguesa, que é um clube que tem uma torcida muito pequena, é um clube que tem uma tradição, tem uma história, mas a torcida é mínima, tá? É uma torcida muito pequena. A Portuguesa ainda existe em divisões inferiores, passando um perrengue danado, um sofrimento filho da puta, mas ainda assim a Portuguesa sobrevive, ela não deixou de existir. Clubes no Brasil não vão à falência, não entram em insolvência, os clubes não acabam, gente, tá? E o Cruzeiro não vai acabar. E é justamente por isso que eu não acho que seja razoável falar no que você vai fazer com o canal quando o Cruzeiro acabar, porque eu realmente acho que o Cruzeiro não vai acabar, tá? Pelo menos não enquanto nossa geração estiver aqui. Eu não sei daqui a 50 anos como é que vai ser o mundo, né? Mas pelo menos durante essa realidade aqui, eu não acho que o Cruzeiro vá acabar em nenhum outro clube grande. Então a situação do Cruzeiro ela é muito complicada, é muito difícil, mas é possível sim de se recuperar. Se o Cruzeiro não subir para a Série A, provavelmente a situação vai ser muito complicada e no ano que vem a gente não vai ter a condição que tem nessa temporada 2020 de ser o maior orçamento da Série B, porque os valores que o Cruzeiro gasta nessa temporada, eles são muito mais altos do que qualquer outro time da Série B e inclusive compatíveis a vários times da Série A do Campeonato Brasileiro. Para a gente se recuperar e voltar a ser um grande clube competitivo para brigar por títulos, subir para a Série A nessa primeira temporada é essencial, mas se isso não acontecer, o Cruzeiro não vai acabar por causa disso. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada uma das perguntas e deixar o seu questionamento para a semana que vem. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!